Antes de nós começarmos a lição, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu fiz hoje quando eu estava brincando com a Mabel de massinha. Olha só que bonitinho, gente. É uma gracinha. Ficou muito bonitinho. Olha. Gente, eu achei que ficou tão bonitinho, mas tão bonitinho. Acho que ela vai ser uma estátua especial nossa. O que vocês acham dessa ideia? Não é legal? O que vocês acham de eu fazer assim? Porque não dá para todo mundo ter uma igual, né? Não dá para fazer igualzinho assim para todo mundo. Mas eu posso tirar uma foto, não posso? Posso tirar uma foto e mandar para cada um de vocês, para todo mundo ter uma foto da nossa estátua especial. Assim todo mundo vai ter. Não é legal? Aí assim, quando vocês se sentirem sozinhos, tristes, vocês podem falar com a estátua e assim até fazer pedidos especiais. Ai, calma aí. Que absurdo é esse que eu tô falando, gente? Não é um absurdo? Como que alguém pode falar com uma estátua, esperando que essa estátua aqui faça alguma coisa? É um absurdo. Será que tem alguém que faz isso? O que vocês acham? O que a Bíblia diz a respeito disso? É o que nós vamos ver na lição de hoje. Nós vamos estudar o segundo mandamento. E qual é mesmo o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Quero só ver quem vai abrir primeiro aonde lá na Bíblia estão escritos 10 mandamentos. Vocês se lembram? Já é o terceiro domingo que a gente está tendo que abrir nessa passagem. Vamos lá? Aonde que a gente tem que abrir? Em Êxodo. Muito bem. Deixa a sua Bíblia aberta aí, hein? Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, versículo 4 a 6. Nós vimos que todos os povos adoravam vários deuses, mas o Senhor diz que só Ele é Deus. Então, Ele deixou claro como nós devemos adorá-lo. Veja bem, olha que interessante. O primeiro mandamento nos diz quem nós devemos adorar. E o segundo mandamento nos diz como nós devemos adorá-lo. Adorar a quem? A Deus, puxa vida. Só existe Ele, não é verdade? Não adianta a gente procurar que a gente não vai achar outro Deus. O único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Então vamos ver hoje como nós devemos adorar. A primeira coisa que a gente consegue ver aí é que Deus não quer que a gente faça nenhuma imagem, nenhuma escultura, nenhuma estátua, nem dele mesmo, nem para representar o próprio Deus. Deus, o que Ele é? Ele é um espírito, nós não podemos vê-lo, ou seja, Ele é invisível. Eu acho que é meio difícil mesmo a gente se dedicar a alguém que a gente não consegue ver de jeito nenhum. Não é verdade? Há pessoas que dizem que Deus não existe só porque não podem vê-lo, tocá-lo ou senti-lo. Mas a gente não percebe Deus pelos nossos sentidos. Deus é espírito e isso significa que ele é real, vivo e verdadeiro. Ele só não tem corpo. Sabemos que um dia viveremos para sempre com ele lá no céu. Mas, enquanto estamos aqui na terra, o que a gente tem que fazer? Crer, acreditar nele, mesmo que a gente não possa vê-lo. E isso se chama fé. Mas algumas pessoas acham tão difícil que decidem fazer estátuas ou imagens para adorá-las. Por que vocês acham que elas fazem isso? Adorar imagens é idolatria e a Bíblia condena isso. Também existem
pessoas que creem na Bíblia e dizem que também acreditam em Deus, mas não se acham bons para poder falar diretamente com Deus. Sabe assim? Eu peco, então eu não posso falar com Deus. Então elas usam imagens de pessoas que elas consideram melhores do que elas, porque essas pessoas talvez possam falar com Deus e interceder por elas. Eu acho isso um tanto quanto estranho, né? Eles fazem assim, santos tipo São João, São Pedro, Santo Antônio, Santa Cecília. Ai, tem um montão deles por aí. A Bíblia diz que precisamos somente de uma pessoa para nós chegarmos até Deus. E que essa pessoa já morreu na cruz e já fez com que a gente chegasse até Deus. Que foi quem? Jesus. Nós só precisamos de Jesus Cristo. Existem outras pessoas que, assim como os povos que viviam ao redor do povo de Deus, fazem estátuas e dizem que são deuses. Isso me faz lembrar algo que aconteceu com o povo de Deus, enquanto Moisés estava lá no alto do Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos. Abram a Bíblia de vocês em Êxodo 32. A Bíblia diz que Moisés estava lá no monte por muitos e muitos dias. Então, o povo teve uma excelente, só que não, ideia. Vamos ler o que diz o primeiro versículo. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, cercou Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32, versículo 1. Que é isso, gente? Olha, o mesmo povo experimentou tantos e tantos milagres. A abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo, a nuvem, a água que jogava pedra, o maná que caía todo dia de manhã, as cordonizes. Foram tantos e tantos milagres, as 10 pragas, vocês se lembram? E eles ainda assim quiseram substituir Deus, assim como um técnico substitui um jogador que não está jogando muito bem no futebol. Arão, o irmão de Moisés, ao invés de orientar o povo a servir ao Senhor, ele foi lá e esculpiu, igual eu esculpi esse daqui. Ele esculpiu um bezerro de ouro e todos adoraram aquela estátua. Por causa disso, Moisés teve que descer lá do Monte Sinai e dar uma bronca. Ele repreendeu o povo. Mas esse mandamento também me faz lembrar a obediência de 3 rapazes. Esses 3 meninos aí são amigos de Daniel. Quando eles moravam lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua enorme e disse que todos deveriam, se prostrar diante dela. Mas esses 3 rapazes não o fizeram. Por quê? Porque eles sabiam. Sabiam o quê, Tia Fê? Que não devemos adorar outros deuses. E quando nós sabemos, nós devemos obedecer. O castigo para desobediência ao mandato do rei lá era o quê? Virar churrasquinho. Isso mesmo. Ser assado numa fornalha, que é um forno muito grande. Mas isso não intimidou os 3 rapazes e eles permaneceram fiéis a Deus. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente.
e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Daniel 3, 15 a 18. E eles receberam castigo? Sim, eles receberam o castigo, mas um milagre aconteceu. Vamos ler Daniel capítulo 3, versículo 25. Disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Daniel 3, 25. Isso não é incrível? Deus livrou os jovens e o rei Nabucodonosor pôde ver que somente o Senhor é Deus e que os rapazes fizeram muito bem em não se ajoelhar perante a outra estátua. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Daniel 3, 28. Infelizmente, muitas pessoas adoram as criaturas ao invés de adorar o Criador. Elas acham que imagens ou estátuas podem ajudá-las, mas nós sabemos que essas estátuas têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam e som nenhum lhe sai da garganta. Salmos 115, do versículo 5 ao versículo 7. Somente Deus pode nos ouvir e nos ver e se relacionar conosco, porque somente Ele é Deus e devemos adorar somente a Ele. Se adoramos uma imagem ou uma estátua, o que nós estamos fazendo? Maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo, respondendo, dirá: Amém. Deuteronômio 27, 15. Idolatria não é brincadeira, é pecado. Adorar a imagem ou a estátua de alguém ou de alguma coisa, ou até mesmo do próprio Deus, é desobedecer ao 2º mandamento, que diz: não farás para ti imagem ou escultura. Talvez você pense assim: mas eu não sou assim não. Eu não me ajoelho diante de imagem ou estátua nenhuma. Mas lembrem-se que o nosso mandamento fala sobre adoração ao Senhor, somente a Ele. E como nós devemos adorar ao Senhor? Devemos adorá-lo de coração agradecido por tudo que Ele fez, tem feito e fará em nossas vidas. Devemos adorá-lo lembrando-nos de tudo o que Ele é: santo, poderoso, maravilhoso, criador. Nossa, é uma lista gigantesca de coisas. Devemos adorá-lo em casa, na escola, na igreja, mesmo que a gente tenha que ficar em casa agora, né? Em todo lugar a gente tem que adorar a Deus. E não se esqueçam, vocês não podem ver Deus, mas Ele vê todas as coisas. Ele vê você e Ele está aí do seu lado. Para crer nisso, você precisa ter fé e confiar no Senhor, o nosso único e verdadeiro Deus.